aquele torcedor que estava esperando um craque Goiás animado, afinal o craque vinha de um empate, precisava ganhar em casa, e o Goiás vinha de uma goleada, então esperava um jogo animado, com gols, chances, pode ter ficado bastante decepcionado. Pois Craque e Goiás acabaram empatando em um 0 a 0 bem xoxo, num jogo onde tivemos poucas chances. E talvez o time da casa tenha ficado com o gostinho de gol na garganta um pouco mais entalado do que os visitantes. Agora, eu vou falar tudo que rolou na partida, vou explicar por que o Craque não conseguiu vencer em casa. Obviamente vou explicar também o que aconteceu com o Goiás para não ter o mesmo desempenho da primeira partida. E vamos analisar o jogo todinho, detalhadamente, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que esperavam um pouco mais de uma quinta-noite. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já vai chegando deixando o seu like, se inscrevendo, clicando no sininho. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta no final do vídeo, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Clica no botão hypar se aparecer para você. Tudo aquilo que você já está habituado aqui na plataforma, que ajuda demais nós, criadores de conteúdo, a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo para você aqui na plataforma. Beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela, e o Craque, que vinha de um empate em 1 a 1 com a Jataiense, precisava vencer em casa. O desafio era complicado, enfrentar o Goiás, que vinha de uma goleada por 4 a 0 em casa. Então a ideia era ter um time que trabalhasse bem a bola, ou que pelo menos fosse bastante reativo. Sendo assim, o técnico Luan Carlos veio com o seguinte time a campo. Ele veio com o Clériston no gol, na zaga formando o quarteto de zaga, o Luan Salles, o Danley, Miguel e Ayrton. Meio de campo formado pelo Robson Alemão, Menezes e João Veras. Na frente, o Thiaguinho, Riquelmo e Gustavo Modesto. Recebendo o Goiás, que, como eu falei, vinha de uma goleada, e tentava manter um time coeso, até mesmo para dar um entrosamento ao time e, obviamente, pensando no clássico contra o Atlético no domingo. Porém, o importante para o Goiás seria pontuar fora de casa e, se possível, com uma vitória. E veio a campo com o Tadeu no gol, a linha de zaga formada pelo Rodrigo Soares, Tite, Luizão e o Nicolas, meio de campo com o Juninho, o Lucas Rodrigues novamente e o Lourenço começando como titular. No ataque, Bruno Sávio e Pedrinho, além do Anselmo Ramon. E aí o que acontece? O jogo já tinha uma dinâmica onde o Goiás deveria ser o time a propor as jogadas e o Craque seria o time reativo, o time que buscaria jogar no contra-ataque. Só que algumas coisinhas ficaram meio curiosas. O Goiás com o Lourenço e Juninho no meio de campo, além obviamente do Lucas Rodrigues, mostrou um pouco de dificuldade para trabalhar a bola diante da defesa do Craque. O Craque, por sua vez, também com um trio de meio de campo, principalmente com o João Veras, dava uma dinâmica que também não tinha um trabalho de bola muito interessante. O resultado é que praticamente todas as jogadas chegavam pelas pontas. Ou o Craque ia pelo lado direito, ou o Goiás ia pelo lado esquerdo. O Goiás, em particular, jogando bastante com o Pedrinho. O Bruno Sávio bastante apagado. Porém, o jogo estava bastante truncado. O Craque teve uma chance bem interessante, numa bola cruzada na área, uma cabeçada onde o Tadeu fez uma bela defesa, e foi praticamente só. Durante todo o primeiro tempo, a trocação foi mais nas laterais, mais na linha de lateral, onde subia um time, perdia a bola. Subia outro time, perdia a bola. E poucas jogadas ofensivas reais. O Goiás foi dar seu primeiro chute com 15 minutos com o Anselmo Ramon. Foi perigoso, foi uma jogada perigosa. Mas fora isso, eu não tenho memória de uma chance real, uma chance clara que o Goiás tenha tido no primeiro tempo. Pode até ter tido, mas o jogo foi tão morno. Por quê? O Goiás, com uma dinâmica de meio de campo muito pesada, jogava sempre na velocidade dos pontas. Só que o Bruno Sávio estava muito apagado. Além disso, o Lucas Rodrigues, por melhor que seja, e é um bom meia, jovem, né, da base do Goiás, ele pouco podia trabalhar porque os jogadores não se aproximavam. O Goiás tentava trabalhar no meio de campo, mas havia muito espaço. Com isso, os lançamentos por Pedrinho e os passes em profundidade se tornaram meio constantes no ataque do Goiás. Do lado do Craque, muito cruzamento vindo do lado direito, buscando as jogadas pelas pontas, geralmente ou com o Thiaguinho ou com o Riquelmo, e o João Veras também tentando participar, mas um time também com pouca criatividade e com pouco meio de campo. Muito futebol pelas pontas, muito cruzamento, até algumas bolas paradas em escanteios, mas pouca chance real de gol.
No final do primeiro tempo, os dois times pareciam que estavam interessados em terminar no 0 a 0 para mudar no intervalo. E houveram mudanças reais. O Goiás, durante o segundo tempo, fez algumas mudanças. Teve a entrada, por exemplo, do GG no lugar do Lourenço. Teve a entrada do Cadu no lugar do Bruno Sávio um pouco mais à frente. Até o Alan Stense entrou no lugar do Anselmo Ramon. Mas a verdade é que o jogo ficou pior no segundo tempo. Foi um jogo com pouquíssimas chances. O Craque, inclusive, foi melhor no segundo tempo do que o Goiás. Não que tenha sido muito melhor, ou que o jogo tenha sido muito dinâmico para o lado do Craque, não foi. Mas pelo menos foi o que teve as chances mais claras. Logo no começo do segundo tempo teve uma jogada ali onde dois jogadores do Craque tentaram dividir a bola com o Tadeu, mas o Tadeu foi melhor, tocou na bola e aí acabaram caindo, pediram pênalti, mas não houve nada. Foi um lance normal. O Tadeu que saiu muito bem e conseguiu afastar a bola. Fora isso, teve um cruzamento, né, não, cruzamento na área que foi quase um chutamento, o Tadeu teve que fazer uma intervenção, e do lado do Goiás eu não tenho memória de nenhuma jogada real de gol. Nenhuma. O Goiás pode até ter perambulado ali no campo ofensivo, mas era uma bagunça generalizada. Principalmente com as mudanças. As mudanças não ajudaram, o Cadu não entrou bem, o GG pouco participou, pouco teve a bola, muito mais voltando para sair com a bola em contra-ataque, não é a dele, não é exatamente a característica dele, entre outros jogadores que pouco participaram. O resultado é que mesmo com o Pedrinho jogando bem, e fez até uma partida ok, o Lucas Rodrigues também fazendo uma partida interessante, inclusive a melhor jogada do jogo todo foi uma sequência de dribles do Lucas Ribeiro no meio do campo, foi muito bonito por sinal, mas fora isso, nada. O Goiás foi bastante vazio de criatividade e de chances de gol no jogo. E aí, a emoção real do jogo ficou reservada pro último lance, onde houve um contra-ataque do Craque de Catalão, onde ele saiu em velocidade, a bola foi pro lado direito, houve uma finalização que foi na rede, mas pelo lado de fora. E aí até alguns torcedores da casa ali, alguns torcedores locais do Craque gritaram gol, a galera achou que tinha sido gol. Até eu, no momento que vi o lance, achei que tinha sido gol. Mas foi a bola pelo lado de fora e foi o melhor lance do jogo praticamente. Um chute de fora da área, da entrada da área, vamos deixar, né? E acabou sendo na rede pelo lado esquerdo do gol do Tadeu. E foi só um 0 a 0 bem ruim, um jogo bem fraco tecnicamente, o Goiás mostrando problemas ali na criatividade quando precisa ter a posse de bola, quando precisa propor o jogo e pega uma equipe um pouco mais organizada, que foi o caso do Craque, e o Craque com pouca saída de jogo, poucas formas de chegar ao gol, né, chegar realmente próximo do gol. Tentou uns chutes de fora da área, alguns cruzamentos, mas faltou uma dinâmica treinada pelo técnico Luan Carlos. Ficou mais na base dos cruzamentos e dos chutes de fora da área, sem muito perigo. O único lance perigoso, a galera gritou gol, mas acabou não sendo, com a bola indo pela rede do lado de fora. Mas o Goiás tem um clássico pela frente, um clássico diante do Atlético. O Goiás precisa dar uma analisada interessante no meio de campo, uma dinâmica melhor e, claro, pensar bastante na forma de contra-atacar seu adversário, já que jogando no Ascioli provavelmente deve ser o time que vai ser o reativo, já que o Atlético tende a ser o propositor, o time que vai tentar fazer as jogadas e propor o lado ofensivo. O Goiás, com esse empate, fica na terceira colocação da classificação geral, né? Classificação geral do campeonato. Mas ainda tem muito Goianão pela frente. Porém, lembrando que é um tiro curto. Então as correções, os ajustes precisam ser imediatos. Do lado do Craque, são 2 empates, então ainda não perdeu, mas precisa vencer. E o técnico Luan Carlos precisa dar uma dinâmica diferenciada para esse time. Mais velocidade, um pouco mais de triangulação no meio de campo e principalmente uma pontaria um pouco mais refinada vai ajudar bastante o time de Catalão. E tem tudo para conseguir porque me parece um time organizado e até bem propositivo. Falta criar jogadas efetivas de ataque. Mas o que você achou desse jogo? O que você achou, torcedor do Craque? O que você achou da exibição do seu time? O que você achou da partida contra o Goiás? Gostou da exibição do seu time? Mesmo sem a vitória, viu algumas coisas positivas? Está invicto ainda. O que você está achando aí do Craque? Consegue uma vitória na próxima rodada? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre o seu time. E claro, torcedor esmeraldino, não venceu, tá? Deixou 100%, mas ainda não perdeu também. O que você achou dessa exibição diante do Craque? Viu alguma coisa positiva? Viu coisas a se corrigir? O que você acha que precisa mudar para o clássico do fim de semana contra o Atlético? O que você tá gostando? O que você mudaria? Coloca aí nos comentários também, que eu quero saber. Comentem, afinal a análise continua com seu comentário aqui embaixo, beleza?
vai deixando seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Quando você clicar no like ou arrastando a descrição para o lado, você ver o botão hypar, peço que clique nele também, ajuda demais o nosso trabalho e fortalece aqui o canal, trazendo mais torcedores, assim como você, para acompanhar as nossas análises. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. É a partir de apenas R$ 1,99 você assina o canal, se torna membro e entra no grupo do WhatsApp do Gather Futebol Clube. Grupo de membros que mais cresce na internet. Um grupo onde você encontra notícias 24 horas por dia, mercado da bola, toda hora lá tá soltando notícias sobre o seu time do coração, informações do mercado, notícias do seu clube, tudo tá por lá 24 horas por dia, além de tabela de jogos, tabela de esportes, pra você saber onde assistir seu time do coração, seu esporte preferido, qual streaming vai passar, qual canal, tudo você recebe por lá também. Além disso, tem aquilo que você já espera num grupo de futebol, como piadas, memes, figurinhas e tudo mais, só que no âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se informar, mas também se divertir e obviamente tem conteúdos exclusivos e antecipados, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.